Então, pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou gravando esse vídeo devido à suspensão das aulas. O Colégio Rio da Prata está colaborando aí nessa batalha para conter a proliferação do Covid-19. Então, as aulas estão suspensas para a segurança de vocês, principalmente. E eu vou fazer algumas videoaulas enquanto a gente estiver em casa, para que vocês não fiquem sem o material. Eu vou continuar daqui. Já disponibilizei o material em PowerPoint que vai ser vídeo consulta, e aqui é uma explicação rápida do material que já está disponível para vocês nos nossos meios de comunicação. E começando a falar, para vocês não ficarem sem conteúdo, a gente estava estudando o que é linguagem, o que é língua e fala, o que é língua, fala e linguagem. A gente viu as funções da linguagem, como a gente usa para atingir nossos objetivos. E aí a gente vai começar a ver agora rapidamente o que são as variações linguísticas. Porque sim, quando a gente trata do processo comunicativo, a gente trata da linguagem, não é simplesmente falar ou escrever. A gente é muito influenciado por uma série de fatores que interferem no nosso uso cotidiano, seja da língua formal ou não. Então, quando a gente trata de variações linguísticas, a gente tem que entender que existem duas formas da gente usar a língua. A forma normativa, que é a norma padrão da língua, que é o que a gente faz aqui, o estudo de língua portuguesa, é a utilização da língua em situações formais, e a gente tem, somado à norma padrão, uma série de recursos, uma série de variações que a gente vai adequar de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que a gente está passando, seja no nosso ambiente de trabalho, no ambiente informal, ou até no local onde a gente vive. Então, quando a gente trata de variações linguísticas, além da norma padrão da língua, a gente tem algumas variações, como a geográfica, está relacionado ao local que a pessoa vive. A gente tem a variação sociocultural, que está ligado justamente ao nível de escolarização, até o ambiente sociocultural da pessoa, se ela é mais abastada ou não. E a gente tem, por exemplo, variações estilísticas ou situacionais, que estão relacionadas ao ambiente onde você está naquele momento para usar a linguagem, atuar no processo comunicativo. E a gente tem alguns empréstimos linguísticos que a gente vai ver tanto aqui quanto em processo de formação de palavras. Então, quando a gente trata, por exemplo, dessas variações, a gente tem que entender o seguinte: a língua é um processo dinâmico. O uso da língua ele é dinâmico, mas ele requer certas regras. A gente viu isso lá quando falei de língua, linguagem e fala. E quando a gente trata de regras da língua, a gente entende que existe uma norma a seguir, que unifica a fala de todo o país e possibilita a comunicação, mas existem algumas variantes desse uso não escrito, mas do uso falado da língua. Então, por exemplo, quando a gente tem uma variação regional, a gente está ligado diretamente ao local onde a pessoa nasceu, onde a pessoa vive, que são os dialetos, as falas regionais. Essa variação também é conhecida como variedade regional da língua. Para exemplificar isso, eu posso me usar como padrão. Eu nasci no Nordeste, mas cresci no Rio de Janeiro. Então, quando eu estou com meus primos e minha família no Nordeste, eu escuto expressões como ata ao invés de fruta do conde. Eu escuto, por exemplo, macaxeira no lugar de aipim. Então, eles têm algumas particularidades na fala deles que são características de quem vive lá. Da mesma forma que eu, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho variações da língua que são características só de quem vive no Rio de Janeiro. Vou colocar aqui na tela um exemplo para vocês, do analista de Bagé, que é um personagem de um escritor gaúcho, e esse analista de Bagé é um gaúcho, é um personagem gaúcho que fala tipicamente como um gaúcho dos Pampas. Então, vocês podem ver aqui no exemplo, ele está dizendo o seguinte: pois, diz que o divã no consultório do analista de Bagé é forrado com um pelego, ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. E aí o personagem está dizendo: buenas, vai entrando e se abanque, índio velho. Então, são expressões características do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma variação regional. Quem vive lá entende plenamente o que eles estão falando. Quem é de fora precisa conviver com o gaúcho para entender. E cada região do Brasil tem a sua variação nesse sentido. E dentro dessa variação regional, a gente pode tirar a fala urbana e a fala rural. Observe quando, por exemplo, a gente vê um filme, uma novela ambientada em São Paulo, em que tem esse trânsito entre o interior e a capital. O paulista da capital, ele tem uma fala característica mais urbana, e o falante do interior, ele tem uma fala mais característica. A outra variação que nós temos é a variação sociocultural. Essa variação,
ela está ligada aos grupos culturais que o falante interage, nos grupos onde o falante ele vai interagir. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que é um típico falante do subúrbio do Rio de Janeiro, ele vai ter uma fala característica que provavelmente não vai ser a mesma fala do típico falante da zona sul do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, de pessoas que vivam numa periferia mais afastada. Então, a cada região que a pessoa vive, se a pessoa é criada, por exemplo, aqui, vocês são falantes criados no bairro de Bangu. Então, tem características na fala que são específicas de vocês que vivem, por exemplo, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, uma área mais afastada do centro do Rio. Aquelas pessoas que vivem, por exemplo, no Leblon, em Ipanema, eles vão ter uma fala característica, e eu não estou dizendo só a questão financeira. Às vezes as pessoas não têm às vezes tem o mesmo padrão financeiro, tanto um quanto o outro, mas a região, o ambiente faz com que você tenha fala características e faz com que você tenha um modo de falar característico da sua região, da sua área. Então a gente, dentro dessa variação sociocultural, a gente tem dois tipos de falas. O jargão, que é mais profissional, e a gíria. O jargão, por exemplo, ele é ligado a uma linguagem mais técnica, mais profissional. Então a pessoa tem uma profissão, o ambiente cotidiano dele é no ambiente de trabalho, então ele usa expressões típicas daquele ambiente de trabalho. Um médico, por exemplo, ele vai usar termos como sutura, traqueostomia, prescrição, profilaxia, são termos específicos que não são usados rotineiramente por pessoas de fora do meio da medicina. O engenheiro vai ter o seu jargão, o pessoal da engenharia tem o seu jargão, por exemplo, professores de português. A gente usa expressões como variações diafásicas, análise diacrônica, metafonia. Então a gente vai ter termos filologia, proposições. Então são termos característicos do falante que é da área de língua portuguesa. Então cada profissão tem o seu jargão e cada profissão vai utilizar esse jargão no seu cotidiano. Advogados, médicos, engenheiros, professores. Já a gíria é uma linguagem muito comum entre os jovens e também funciona como meio de identidade e de exclusão. Exclusão daqueles que não são do grupo e identidade daquele que faz parte do grupo. As gírias que vocês falam, por exemplo, são diferentes das gírias que eu falava quando eu tinha a idade de vocês, que por sua vez são diferentes das gírias que meus pais falavam quando eram da idade de vocês, os meus pais, os avós de vocês, eu, os pais de vocês, ou vocês. Cada faixa etária tem suas expressões idiomáticas e suas gírias características da época. Então, essa variação sociocultural, ela tanto de acordo com os grupos, pequenos grupos e tribos urbanas, como está relacionado até mesmo a períodos temporais. A cada geração são desenvolvidas gírias, são usadas gírias características de uma época. E as variações situacionais ou estilísticas, elas estão ligadas justamente ao ambiente em que você está falando. Nesse vídeo aqui eu estou usando a norma padrão da língua, por exemplo. É uma situação formal, assim como uma aula, como, por exemplo, uma palestra, uma formatura, são situações formais, então é necessário o uso formal da língua. Em situações mais informais, por exemplo, um churrasco em casa, um almoço em família, está no meio dos amigos, está numa festa, na hora do recreio de vocês, entre vocês, o uso da linguagem é uma variação mais informal da língua. Numa prática esportiva, por exemplo, numa saída para uma festa, então você faz uso. Então, situacionais estão relacionados a isso, ao uso da língua em determinados ambientes. E, como eu falei anteriormente, a variação temporal está ligada à época. Um falante do século XVIII falava de uma maneira diferente do falante do século XVI, que por sua vez falava diferente de um falante do século XIII, como é diferente como a gente fala hoje. Então essa variação temporal, a gente vê muito esse tipo de variação nos livros. Quando a gente pega obras antigas, se você lê uma cantiga trovadoresca do século XIII e pega, por exemplo, um texto de Camões, que já é século XV, e pega, por exemplo, Machado de Assis no século XIX, são completamente diferentes de textos atuais, por exemplo. Para analisar esse assunto, vou falar rapidamente dos empréstimos linguísticos. Eu vou falar rapidamente porque depois, quando eu falar de um processo de formação de palavras, a gente vai ver os estrangeirismos. Mas, basicamente, são palavras
que vem de outros idiomas e a gente absorve isso e adota como palavra fluente da língua portuguesa. Por exemplo, futebol, que vem do inglês, ou palavras como partitura, que é do italiano, ou abajur, lingerie do francês, níquel do alemão, por exemplo, algodão, que vem do árabe. A gente, durante toda a história da língua portuguesa, a gente recebeu influências de vários idiomas, e isso foi enriquecendo a nossa língua. Então, esses empréstimos que a gente faz também é um tipo de variação linguística. Ele passa a integrar todo o nosso processo de fala cotidiana. Mas esses empréstimos linguísticos eu vou deixar para falar com vocês mais detalhadamente quando a gente falar de processo de formação de palavras. E só para encerrar, para vocês entenderem esse processo de variação linguística, e tal material, como eu falei, disponibilizado para vocês nas nossas plataformas, a gente tem a diferença da língua falada e da língua escrita. E aí a próxima aula eu vou falar da linguagem escrita propriamente dita. No caso da língua falada, ela é uma variação da língua mais fluídica. Ela é mais cotidiana, é o que a gente usa com mais frequência, é de mais fácil aprendizado. A criança aprende a falar muito cedo e ela é muito dinâmica, ela vai variando muito rapidamente. A cada geração de 10, 20 anos eu já tenho uma mudança na língua. Diferentemente da língua escrita. A língua escrita é pautada na língua formal. Ela é uma variação formal sempre. Ela é a maneira de padronizar e de fazer com que todos compreendam o idioma. Então, essa variação da língua, a língua escrita, é a que preserva a língua especificamente. Línguas ágrafas, ou seja, aquelas línguas que não tinham uma escrita, elas, com o passar dos séculos, elas deixavam de existir e se transformavam em outras línguas ou eram simplesmente extintas. A gente tem uma série de línguas tupi, dialetos indígenas, que foram desaparecendo com o passar dos anos por não terem um registro escrito. Diferente da língua portuguesa, que há um registro, há uma gramática. Então, o que preserva a língua é a língua escrita. E a língua escrita é a estrutura, é a petrificação do idioma. Essa aí sofre modificações mais demoradamente. E, diferentemente da língua falada, que sofre alterações mais rapidamente. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. É bem um resumo do que seria em sala de aula, mas para que vocês não fiquem sem conteúdo, eu vou gravar esses vídeos e disponibilizá-los enquanto a gente estiver nessa situação de suspensão das aulas por conta dessa crise epidêmica. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo vídeo ou quando a gente se encontrar. Espero que seja breve. Estou sentindo falta de vocês. Até lá. Um beijo.